Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Catecismo Romano, nova versão portuguesa baseada na edição autêntica de 1566, por Frei Leopoldo Martins. Ensaio de análise crítica. Capítulo 3. Feitio didático. Formalmente, o catecismo romano não se assemelha aos catecismos modernos, redigidos que são em perguntas e respostas. É uma exposição temática ou discursiva das verdades cristãs. Jorge de Deuli, numa edição latina, o Feitio de Manual Escolar para a Juventude. Recheou, porém, o texto de divisões e subdivisões. Remonta a 1569 a primeira edição, e tem por título Partitiones Catecismi Catholici Coloniae Agrippinae. Uma edição anônima de Antuérpia, em 1574, divide o texto original em perguntas e respostas. Por mercê de Deus, as modificações não se vulgarizaram. Assim, o catecismo romano conserva até hoje a forma primitiva, que é a mais consentânea com sua finalidade. A matéria divide-se em 4 partes distintas: de Symbolo Apostolorum, de Sacramentis, de Decalogo, de Oratione Praesertim Dominica. E a divisão tradicional, e coincide mais ou menos com a cronologia das definições tridentinas. Nelas entram, porém, alguns pontos que não são do tridentino, como as doutrinas do limbo e do primado papal. De outro lado, omite vários pontos do concílio, por exemplo, a doutrina das indulgências, que figura entre os decretos da última sessão. Apesar de tradicional no magistério da Igreja, esta coordenação foi alvo de acerbas críticas, nas lutas racionalistas dos séculos XVIII e XIX. Na Alemanha, sobretudo, apareceram outros planos de catecismo. Após inúteis substituições, reconheceram os mais sensatos dos reformadores que afinal a concatenação do catecismo romano era melhor, a mais orgânica, e a mais conforme com a vida e a tradição católica. Capítulo 4. Autoridade teológica. No rigor da palavra, o catecismo romano não é um livro simbólico, nem uma profissão de fé que se impõe ao assentimento de todos os fiéis. É um livro de doutrina, cujo valor dogmático se baseia, parcialmente, na autoridade do Concílio Tridentino, e nas repetidas aprovações dos papas, bispos, concílios e sínodos provinciais. Seu alto prestígio não chega, portanto, ao grau estritamente obrigatório das definições tridentinas. A forma de promulgação dá-lhe também um caráter todo especial. Pio V editou-o de sua própria autoridade,
por disposição do Concílio Tridentino. Os autores não assinaram pessoalmente, porque eram simples mandatários do concílio e do soberano pontífice. Pela aprovação oficial, sua obra particular se tornou simplesmente o Catecismo da Igreja. O Catecismo Romano por excelência. Sob o ponto de vista meramente científico, o Catecismo Romano corresponde às pesquisas teológicas do século XVI. Na doutrina dos sacramentos, por exemplo, ocorrem algumas documentações que hoje sabemos não serem autênticas. São deficiências que não abalam a autoridade do catecismo, porque o conjunto de sua doutrina se esteia no magistério infalível da Igreja. Daí não resultam erros doutrinários, mas apenas falhas de argumentação, que o estado atual da teologia pode sanar, sem maiores dificuldades. Nas pessoas de Marini, Foscarari, Forero e Pio V, cabe à ordem dominicana a glória de ter criado a imortal obra do Catecismo Romano. Não é justo, porém, acusá-la de que nele introduzisse particularidades de escola. É verdade, o catecismo molda-se na teologia de Santo Tomás. Mas, ao percorrê-lo sem prevenção, verificamos que se não perde, de indústria, em opiniões particulares e abertamente controversas. Por ordem expressa do Tridentino, deviam os autores ater-se, rigorosamente, à doutrina comum da Igreja. E fizeram-no com piedade e retidão. Em carta ao cardeal Ósio, São Carlos Borromeu atesta que os autores do catecismo pertencem aos mais probos e mais eruditos teólogos do Concílio Tridentino. Apesar de sua isenção, o catecismo romano foi atacado por partidários da escola. Na obra já citada, Antonino Reginaldo rebate várias objeções, cuja virulência é de se atribuir à mentalidade da época. Capítulo 5. Finalidade e caráter prático. Parágrafo 1º. Subsídio doutrinário para o clero. O catecismo romano é de caráter eminentemente prático, destinando-se, em primeiro lugar, aos párocos e aos sacerdotes que trabalham na cura de almas, declara quais são as principais verdades de nossa fé, e a maneira de explicá-las, praticamente, ao povo cristão. Durante o concílio, os delegados do Papa insistiam em que a comissão do catecismo atendesse a dois pontos principais. Primeiro, expor o que o cristão deve crer. Segundo, realçar os pontos que o sacerdote, na instrução, deve acentuar de maneira particular. Em 25 de dezembro de 1564, Poggiani noticiava numa carta: o trabalho foi entregue a 3 bispos que deverão redigir uma instrução prática para a vida cristã, conforme decretou o Concílio Tridentino. Na opinião de Gatteret, o concílio considerava o catecismo como questão de alcance prático. Por isso só teria decretado sua execução na última parte dos trabalhos conciliares, que visavam antes de tudo a reforma interna da Igreja. Citamos a título de documentação. A nosso ver, não se deve pôr a causa numa questão de princípios, mas unicamente em razões empíricas, como era por exemplo a maior urgência de outros problemas.
Parágrafo 2º. Manual de Psicologia Religiosa. Em vista de sua orientação prática, pode afirmar-se que o Catecismo Romano é, por excelência, um manual de catequese, de homilética e de pastoral. Difere, todavia, dos manuais escolares de dogma, moral e direito canônico, pela sua inspiração altamente psicológica. Das verdades reveladas faz ressair o que nelas há de convincente, estético e empolgante. Põe em relevo os valores vitais do cristianismo, os motivos que subjugam o coração e a vontade, por se derivarem diretamente da revelação. São estes os motivos que verdadeiramente influem nos atos livres do homem, e lhe plasmam a vida moral e religiosa. Nós o sabemos de velha experiência, e hoje nulo confirmam as descobertas da psicologia experimental. Assim, o Catecismo aponta-nos o nexo que existe entre a fé sobrenatural e as realidades da vida humana. Dessa tendência fundamental nasce uma atitude de conciliação, isenta de ardores polêmicos. O fito do catecismo é preservar os católicos da heresia, não tanto pela crua refutação do erro, mas antes pela nítida exposição da fé. João Adamo Euler, controversista católico do século XIX, dizia que o catecismo romano merece boa acolhida, pelo espírito genuinamente evangélico de que está impregnado, e por excluir, com tanta felicidade, opiniões partidárias e fórmulas escolásticas, vindo assim a corresponder a uma aspiração geral. Parágrafo 3º. Manual de Espiritualidade. O catecismo romano é também de grande importância para a espiritualidade católica. Em última análise, não tem outro fim senão a prática das virtudes cristãs, a perfeição da vida no amor a Deus e ao próximo. Em todas as suas partes, o catecismo dá sugestões e diretivas ascéticas, esparsas muito embora, sem ordem sistemática, por elas encaminha as escolas de espiritualidade numa orientação segura, que as preserva de erros e ilusões. Nota-se preocupação ascética, até nas referências à Sagrada Escritura. Citam-se algumas passagens, não em primeiro lugar para explicação e prova de um dogma revelado, mas antes de tudo para edificação dos fiéis, porque toda a Escritura, divinamente inspirada, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, e para educar na justiça. À semelhança do Tridentino, o Catecismo Romano inculca-nos, praticamente, a suma importância que tem a Sagrada Escritura para a virtude e a santidade.